Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Vida Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. Eu sei que você vai estranhar que eu tô de camisa. Eu não sei nem por que eu tô de camisa. Eu só levantei, coloquei a camisa e vim. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Eu continuo sendo aquele mesmo Vida Louca e a gente vai ver isso aqui, certo, Mal? Certinho. Então é isso aí. E eu queria agradecer, Guilherme. Guilherme, muito obrigado pela tua participação, pela presença. Hoje... esse cara aqui é um cara que tem uma trajetória muito bacana, ainda trabalhando em ambiente corporativo, vamos chamar assim, de um tema que é um tema que eu adoro, que é gestão de dados. O mercado diz hoje, pessoal, que é o seguinte, ó, data is the new gold. O novo ouro do mercado é dados. Se você trabalha, você é um empreendedor, você não está trabalhando dados, se você não sabe quem é teu cliente, se você não sabe quando ele compra, o que compra, com qual frequência compra, provavelmente você está deixando dinheiro na mesa. E é isso Sim. que eu vou comprovar aqui com o Guilherme no nosso papo agora do Vida Louca. Então, cara, muito obrigado pela sua participação. Queria te dar um presente aqui em agradecimento. Obrigadão mesmo. Deixa eu... Esse é aquele silêncio surpresa, que o cara tá querendo ver. A surpresa que eu sempre acho que não é. Eu quase não gosto de café. Porra, boa, cara. Boa. Legal. Espero que você goste aí. Queria agradecer demais pela tua participação aqui com a gente, tá? Como eu disse, o nosso tema hoje é como é que a gente usa a assinatura, que também é um tema bastante sexy no mercado hoje, né? Porque falar de assinatura, toda empresa de 2022 quer usar o modelo de subscription ou de assinatura para ganhar dinheiro recorrente. E, além de usar a assinatura, como é que você usa a estrutura de dados e tecnologia para vender mais e para crescer? E eu queria falar um pouco sobre isso com você hoje, cara. Mas antes, te passando aqui a palavra, o microfone, fala um pouco da tua trajetória, conta um pouco para nós quem é você, de onde você vem, e aí a gente mergulha no nosso tema aqui. Fechado. Bom, vamos lá. Eu sou de Jundiaí, né? Nasci lá, moro lá até hoje, inclusive a UAU é lá. E vim de uma família de classe média, mas a gente já passou por muitas dificuldades, eu diria. Meus pais já tiveram empresa, já quebraram a empresa, já tiveram muita inadimplência, então a gente ficou sem dinheiro nenhum, fomos assaltados, muita coisa aconteceu. Só que a gente sempre aprendeu, e eu via muito neles, né, que o esforço que a gente dá nas coisas é diretamente proporcional ao quanto a gente pode conquistar. Total. E, porra, meu pai fazia de tudo, né? O que tinha que fazer. Tanto se você perguntar pra ele até hoje, o que você gosta de fazer? Tudo. Se tiver que fazer, eu vou fazer. E aí eu cresci assim, né? Eu, meu irmão, minha mãe, a gente foi indo o tempo todo. A gente estudou numa escola lá em Jundiaí boa. Chegou no meu terceiro colegial, não tinha dinheiro de pagar mais mensalidade. Aí eu tive que prestar um vestibular para aquelas ETECs da vida, né? Mudei no terceiro ano, imagina, estudava desde o pré na mesma escola, conhecia todo mundo. Mudei no terceiro ano para uma escola onde eu não conhecia ninguém, pública, porque não dava para pagar mensalidade, era muito Fatec? caro. Tipo Fatec? Chamava ETEVAV. Tá. E aí eu fui para essa escola. E o que você fazia nessa época? Só estudava e matava aula para jogar bola. É o segundo ensino grau, médio, né? Só. Exato. Ensino médio. Eu tinha banda, fui apaixonado por música, né? Mesmo, então, cara? Você toca e canta? Um monte de cantar é muito forte, né? Mas desde, acho que eu ganhei meu primeiro violão com uns 10 anos, 12 anos. Velho. E aí música é uma paixão até hoje. Depois eu fui pra guitarra, bateria, que legal, violino. Cara. Fiz aula. Tem a ver alguma coisa com igreja ou não tem nada a ver? Violino tem. No terceiro ano, lá em 2000, eu me formei em 2009, né? Então já deu um tempo ali. A gente começou a ir na igreja, numa igreja que é a congregação. A gente até hoje. E aí lá eu comecei a aprender violino. Os caras usam bastante método Pozzoli. Nossa, isso aí eu fiz muito na bateria também, inclusive. Eu conheço bem. Boa parte da minha vida eu passei querendo viver de música. Mas, cara, eu era tão esforçado e tão pouco talentoso que eu abandonei. Esforçado eu sempre fui. Talentoso, meu amigo, socorro. Cara, então, deixei de lado. No meu terceiro ano de colegial, eu tinha uma banda que a gente tava bom, assim. Só que aí chega vestibular, como é que você concilia as coisas, né? A gente ensaiava 6 horas por semana, então a gente tocava muito bem. Eu falei Pozzoli, mas o Pozzoli, na congregação, acho que eles usam bastante Bona. É o Bona. Bona, né? Eu bati o Bona muito. Obrigado. E os caras usam bastante. Os dois é fundamental. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar o método Pozzoli, foi meio assim revelador, porque você entende a música de outra maneira, né? Com aqueles tata-ata, né?
Exato. As frações de tempo na música, animal, do E aí, caralho. no final das contas, você vê que é matemática, né? É totalmente Puramente matemática. Então, por isso que eu conseguia, cara. Eu conseguia tirar uma partitura. Eu fiz durante um tempo violão numa escola aqui em São Paulo chamada EMT. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Eu fiz lá o IVT na época. Aí, depois que eu fiz violão, eu tava quase no final do violão. Aí eu fui fazer o IBT, o de baixo, de contrabaixo. Não, IBT. IBT mesmo. Uhum. E aí eu fiz durante um ano, mais ou menos, eu gostava muito de contrabaixo, mas a minha paixão era o violão. Entendi. O violão era muito legal, tirar aquelas partituras, aquela coisa clássica, era muito legal. Ah, E então eu você me lembro toca bem disso. pra caramba. Não, cara, olha assim, ó, eu não sou um cara ruim, mas eu parei lá atrás. Entendi. Então, se você falar pra mim assim, ó, cara, você vai tocar essa música aqui amanhã, tudo bem, eu vou pegar o violão, vou de hoje pra amanhã dar uma estudada, amanhã eu toco. Mas eu deixei esse negócio meu de lado, muito embora é uma paixão. Igual eu. Né? Hoje eu também deixei banda de lado. Tipo, meu quarto é um estúdio, tem tudo ali. Caramba. Mas não consigo tocar mais, né? Não dá muito tempo. Você tava falando que você em algum momento estava nesse lugar, né? Porque você saiu lá do terceiro ano. Isso. E aí, bom, prestei primeira faculdade. Eu sempre fui bem na escola, nunca gostei de estudar, mas sempre fui bem. Prestei a faculdade, passei na primeira fase, porque eu só queria USP ou Unicamp, né? Não queria prestar outras e também particular não tinha dinheiro. Então, assim, não adiantava muito. Não tinha jeito. Passei a primeira fase, no terceiro ano direto para computação, e aí eu falei... Pô, Na USP ou Unicamp? Eu tinha passado na USP. Na USP. Aí eu falei, segunda fase não preciso estudar nada. Vamos pra cima. Aí eu tomei um pau, né? Obviamente. Zerei um monte de coisa. E aí fui fazer cursinho no ano seguinte. Então, 2010, comecei a fazer cursinho. A gente também ainda passando por muita dificuldade. Cursinho é pago, é caro. Então, a gente tinha que estudar bastante. E aí, graças a Deus, consegui passar. Então, em 2011, eu entrei em computação na USP. Só que eu me mudei para São Carlos. Sou para São Carlos. Isso. Incrível a faculdade ali e tal. São Carlos é um polo foda de tecnologia, isso. Em 2011 né, ainda eram mais ou menos, né? Não tinha tanta coisa. Hoje, pujante, né? A Raccoon saiu de lá, né? Então você tem um monte de startup nascendo naquela região ali, né, cara? É muita coisa ali. E aí a USP, ali dentro de computação, é muito forte, né? Então eles criaram o polo. A Móvel, inclusive, tem coisa lá, né? O iFood também. Então, é bem foda, assim. Só que a minha trajetória lá em 2011 foi bem sofrida, assim, porque eu nunca fiz técnico. Então, quem entra sem fazer um técnico em computação, num curso de computação, vai sofrer muito. Não entende a tecnologia, eu me ferrei demais, né? Assim. E eu sempre quis Unicamp, porque Unicamp era à noite. Eu falei, pô, eu preciso trabalhar, não quero estudar o dia inteiro. E aí, em 2012, consegui mudar para Unicamp. Você mudou? Foi bem difícil. Porque eu não estudava nada, né? Você presta de novo? Como é que é o procedimento? Tive que prestar de novo, cara. Né? Porque não elimina as matérias do primeiro ano ali? As que eu passei, eu eliminei. E aí, algumas ali eu eliminei. Aí eu mudei pra lá e foi indo, né? Só que ainda não conseguia trabalhar, então em casa a gente também tava batendo cabeça, correndo atrás de muita coisa. O que aconteceu? O pai quebrou? Cara, meu pai, ele teve... Quando eu era criança, ele tinha máquina de fliperama. Então imagina, minha casa tinha fliperama, ele tinha tudo isso em Ele alugava ou ele vendia? Não, ele fazia. Ele fazia, ele vendia. E colocava nos bares, aí fica tipo em consignação, né? Ele pega as moedas lá e tal. Só que aí depois de um tempo, essa parte de fliperama meio que... Diminuiu muito. Pra caramba. E aí ele comprou, se eu não me engano, uma empresa de extintor. E aí conseguiu crescer muito ela. E aí chegou um momento e falou, vou vender. Vendeu, mas não recebeu. Então, ele vendeu a empresa, mas não recebeu nada do cara. E aí já fudeu, né? E aí depois ele começou um negócio de material descartável. E aí esse negócio cresceu. Tinha muitos funcionários, motorista, etc. Só que chegou a inadimplência, porque na época não existia... Tipo, tinha cartão de crédito, mas era diferente. Era boleto, né? Era nota promissória, era uns negócios diferentes. E aí quebrou, porque a galera começou a não pagar. E aí como é que faz? Tipo, não tinha o que fazer. Então quebrou, dívida, um monte de coisa, teve que vender um monte de coisa, terreno e etc. É e foda, a gente a foi vida do empreendedor tudo. é complicado, É complicado. Né, e aí, para juntar nisso, meu sobrenome em Jundiaí é conhecido, por causa... Chama Brunholi. Tem restaurante, a família do meu pai, etc. Cara, eu podia jurar que eu já tinha ouvido mesmo do teu... tem restaurante lá, Tem restaurante. Né? E tal. Só que aí é um problema, assim, porque... Eu acho que eu tava na 6ª série, então imagina, eu tava nesse caos, né, de vida financeira muito difícil, passando dificuldade. Entram 6 da manhã, a gente se arrumando para ir para aula, entraram 4 ou 5 caras dentro de casa,
com armas desse tamanho, assim, Eita. pedindo dinheiro do restaurante. E aí? Do restaurante? É. Que não tinha nada a ver com vocês. Não tinha nada a ver com a gente. E aí, cara? Aí fudeu, né? Porque Puta. eles trancaram a gente no quarto, não acreditava que não era nós. Quantos somos a gente? Você, seu... Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha avó estavam em casa. Tinham 5 também. pessoas em casa. 5 pessoas. Aham. Aí trancaram a gente no meu quarto. O que tá contigo aqui é teu irmão? Exato, que tá Aham. aqui. Tá. E na época o meu quarto era eu e ele juntos, né? Trancaram a gente ali Aham. e fizeram trouxas com tudo que tinha em casa, com as mantas dos sofás, levaram tudo no carro. Caraca. A TV não levou, mas deixaram no portão porque não coube. Não coube. E foi embora. Puta e aí a que gente ficou bosta. ali. Foi tenso, porque imagina, sexta série, então eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, É. alguma coisa assim. Aham. Então foi bem difícil, né? E aí tudo foi acumulando, muita coisa foi acontecendo. E no teu período de faculdade, você se deu bem? Você foi bem? Como é que era? Cara, na faculdade, depois que eu mudei para a Unicamp, eu me encontrei no momento que eu comecei a fazer um curso de dados. Aham. Porque assim, eu não sou desenvolvedor. Aham. E eu não sabia que ciência da computação era necessariamente para desenvolver programa. né? Mas aí, um momento ali, eu comecei a fazer um curso de dados da Microsoft. Aham. Eu- Um curso à parte. Porque Aham. eu sempre fiz muita coisa à parte, né? Aham. Dados você não aprende muito em faculdade. Não, né? É muito diferente, assim. Então eu corria por detrás. E aí eu entrei nesse negócio de dados e falei, cara, isso aqui é muito da hora. Que ano isso? 2012? 2012. Então, nem tinha o boom que tem Não, hoje. não, cara. Era bem tranquilo. E naquela época não era analista de dados, esse nome chique, cientista. Não, Aham. era DBA. DBA, né? pode crer. DBA total. era Traduz disso. DBA aí pro pessoal entender. É o cara que administra o banco de dados das empresas, né? Então, tipo, todos os sistemas que vocês veem, ele tá batendo em algum lugar que tá armazenando esses Isso. dados. E aí é o cara que cuida disso. É o cara que, em geral, é o cara que cuida do banco de dados, toda a informação que está Exato. no banco de dados da empresa. Uhum. Esse cara hoje é um cara bastante... Em algum momento ele era um cara muito sexy, porque era desconhecido o tema. Sim. Hoje já é mais carne de pescoço e exato. os caras deram uma sofisticada. Então você tem hoje os cientistas de dados, são os caras que estão um pouco acima, que já faz mais correlação, né? Trabalha muito com analytics e tal. Isso. E aí, por causa desse curso, e também por eu estar fazendo na Unicamp, eu comecei um estágio lá pertinho da faculdade como Business Intelligence. E aí? Que basicamente é transformar os dados em gráficos Aham. e entregar isso de alguma forma. E aí que eu aprendi pra caramba, né? Eu me encontrei naquilo. Teve um mentor, teve um cara que você falava, uau, esse cara aqui manja tudo e aprendeu com ele? Não, no primeiro não. No primeiro estágio não. Era Nem eu. era nessas empresas que você trabalhou, né? Não era na Móvel ainda, era Aham. uma pequena. Aham. Então, era eu que fazia. Tá. Era uma empresa ali, cara, faz. Eu que tinha que falar com os caras de fora para implantar ferramenta. Então, primeiro emprego, nunca Tá. tinha trabalhado. Aham. E foi indo, só que eu cresci rápido. E aí, no ano seguinte, em 2014, eu já mudei pra Móvel. Aham. Aí ali tinha esses caras que Não. eu falava, cara... Móvel é sobre dados, né, mano? Eu falava, cara, isso aqui é foda. Não, é só sobre isso, É não absurdo, sim. Você pega, por exemplo, um iFood, um Rappi da vida hoje, Cara, por um acaso os caras entregam comida na sua casa, mas é uma empresa de dados. É de dados. Total. Sim, de dados. exato. Só que aí eu comecei como DBA, né? Começando DBA. Aham. Exato. Então, fazendo plantão, trabalhei muito de madrugada já. Aham. E aí era uma responsabilidade absurda, porque na Móvel não é cifras de dezenas de reais. É milhares, milhões. Milhares, é. Se eu fizesse qualquer coisa errada, parava Você foi como sistema. analista, você foi como DBA. Fui como como DBA. DBA, só que eu transitava muito com BI. Aham. Então eu consegui aprender os dois mundos. Que legal. Que era, digamos, embaixo da mesma guarda-chuva. Tá. E eu fui crescendo muito rápido, porque eu trabalhava muito. Eu faltava da faculdade, não que eu recomende fazer isso, mas eu faltava para ficar trabalhando, porque eu gostava, né? Então eu ia. E aí passei por toda essa parte de cientista de dados também, que eu comecei a estudar muito isso, né? Então, naquela época que deu o boom no Brasil, em 2017, profissão mais sexy do Nossa, ano e etc. 2017 os bancos, eles entenderam que era esse o lugar. Aí você teve uma briga gigantesca do Itaú com o Bradesco contratando cientistas de dados. Pra vocês terem uma ideia, hoje esses dois bancos têm departamentos específicos só com cientistas de dados. Alguma coisa que quase como 200 pessoas em cada departamento desse só trabalhando dado. Pra vocês terem uma ideia, imagina que não existe outra organização, instituição no mundo, vamos falar no Brasil para ficar mais simples, que tenha mais informação de você do que um banco.
Porque supostamente um banco sabe quanto você ganha, que cartão você usa, onde você compra e o que você compra. Portanto, ele sabe toda a tua vida. Só que os bancos utilizam muito pouco dessa informação, porque cada sistema é um sistema legado diferente e eles não conversam entre si. Então os bancos entenderam, eu fiz muito projeto a minha profissão principal é consultor. Legal. Eu sou consultor empresarial. Então eu fiz muito projeto para banco dizendo para eles, vocês precisam ter base única de cliente. O que a gente chamava de todos os VUC. legados, né? Aquelas Exato. coisas antigas. Porque cada unidade de negócio falava a visão da sua unidade. E às vezes eu tenho 2 unidades que têm o mesmo Wagner como cliente, mas elas não percebem que é o mesmo Wagner. De maneira que se eu tenho um Wagner cheinho de dinheiro aqui e um Wagner com pouquinho dinheiro, esse aqui trata o Wagner como um qualquer, porque ele não sabe que o Wagner tem bastante dinheiro do outro lado. E aí o Wagner eventualmente fica puto e tira o dinheiro daqui e vai no outro lugar. Por quê? Porque não se tem visão única de cliente. Então os bancos começaram a perceber que tem um lugar aí. Foi quando 2017, 2018 começaram a montar as suas áreas que antigamente eram os tais CRMs e passou a ser as áreas de inteligência mesmo de dados, né? E aí veio aquele boom de Data Lake, né? Exato. Que é exatamente, cara, onde a gente consegue criar um piscinão ali com todos os dados da empresa e unir tudo. Total. E era exatamente o que eu fazia na Móvel. Então eu consegui surfar toda essa onda. Que legal, cara. E cara, eu fazia, tipo, não que eu queria sair da Móvel, mas era abordado todo dia pra fazer entrevista, porque tava muito quente, muito em alta. E eu consegui aprender muito, né? Eu fiz muitos cursos sempre por fora, porque na faculdade eu não aprendia machine learning, eu não aprendia dados. Então eu aprendia na raça ali, fazendo curso, estudando. E lá em 2017 era exatamente o que eu fazia, machine learning, data science dentro da Móvel. Então eu conseguia recomendar um monte de coisa, a gente trabalhava numa células ali de inovação. Explica pro pessoal o que é machine learning, pro pessoal entender aí fechou. Numa visão Brasil. Sim. Vou pegar um exemplo fácil que depois dá para fazer uma ponte com a UAU. O Netflix, por exemplo. Então, quando você aparece aqueles filmes na ordem para você, não é que ele jogou aleatório ali. Não, ele baseado nos seus gostos, nas suas preferências que você foi colocando, né? Quanto tempo você ficou em cada um deles? Ele fala, putz, o Wagner tem mais chance de gostar desse filme aqui, então eu vou botar ele em primeiro. Isso. Esse em segundo e assim por diante. O machine learning é basicamente a inteligência que faz tudo isso acontecer, isso né? aí. Que ela vai aprendendo conforme o seu comportamento. Um outro exemplo, e aqui esse exemplo é matador, porque o pessoal mais jovem aí vai entender. Quem está no TikTok, na minha opinião, hoje o TikTok é a rede social que trabalha melhor a questão de inteligência artificial de todas as plataformas. Pode perceber, ó. Uma dica para você. Quer saber quem é o teu parceiro? Teu namorado, tua mulher, o teu esposo? Pede para olhar o TikTok o feed dele, né? Aí você vai rodando o TikTok aqui, ó. O que você tá vendo ali é o que a máquina tá dizendo para você que ele passa mais tempo olhando. Sim. Então, se você tá vendo o tempo inteiro ali, ó, tô destruindo casamentos aqui agora. Se você tá vendo o tempo inteiro o cara olhando mulheres dançando, meio ali com o corpo à mostra e tal, o cara tá passando um tempo nisso, fica a dica. Exatamente. E o TikTok cresceu por causa disso, né? Que ele consegue fazer um feed único por pessoa. Único, animal, assim. Eu gosto demais, porque tudo que eu vejo lá, e ele te prende, né? Sim. Porque qual que é a grande sacada aqui, pessoal? A briga que toda rede social tem é pelo tempo de permanência na rede social. Quanto mais tempo você passa na rede social, melhor é aquela relação que você tem com ela. Portanto, ela acaba rentabilizando mais aquele ativo chamado você, chamado cliente. Então, o que o TikTok fez? Ele construiu uma inteligência tal que você só vai ver coisas que você quer ver. Portanto, você não percebe que você está gastando um tempão lá. Quando você só tá olhando coisas que não te interessam, você fala, tá bom, vai para outro lugar. Se você tá vendo o tempo inteiro coisas que você quer ver, ele te mantém ali preso. Você fica fixado naquela plataforma, naquele lugar, né? E tudo baseado em dados. Tudo baseado em legal dados. De tudo. Animal, cara. A sua profissão, eu acho que assim, ela tá em... Eu não vou nem dizer que é a sua profissão, porque hoje você é empreendedor, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas quem está nesse espectro da gestão de dados, inteligência, cientista de dados, me parece que é uma das profissões mais sexy hoje e no futuro, porque... Cara, sem dúvida, né? Sem porque isso ninguém é nada. Exato. A gente vai falar bastante aqui
E é absurdo como tem muito espaço e muito lugar para olhar de uma maneira diferente, sabe? Trabalhar isso mais, trabalhar Nossa, mais muito, isso, né? Muito, muito. E aí, cara, aí me conta, aí você caiu na Movile. Na Tava Movile. lá, desculpa, na Movile. E aí o negócio tava bombando, tava sendo super assediado pelas empresas, e aí? Cara, e aí eu falei, porra, eu quero empreender, né? E, tipo, acho que isso veio de família. Meus pais tiveram, Você né? sempre teve essa vontade? Sempre, Ah, sempre. mesmo trabalhando pros outros? Mesmo trabalhando para os outros, porque eu sabia que eu precisava aprender, né? Eu não tinha, tipo, querer empreender do nada, assim, eu não tinha condição, dinheiro, e eu precisava aprender, eu não tinha conhecimento. Aham. E aí eu comecei a aprender, trabalhar muito, crescer muito rápido na Móvel, só que em um dado momento eu sempre quis criar coisas minhas. Aham. Porque eu gosto de ter uma liberdade, eu gosto de inovar, eu gosto de pensar em coisas diferentes, pensar em maneiras diferentes. O que você chama de liberdade, irmão? Cara, digamos, não ter alguém que fica ditando As 100% o que você tem que fazer. Ah. Eu estudo muito sobre liderança, sobre gestão, e é muito mais pelo contexto, né? Cara, é pra lá que a gente tem que ir. Como a gente vai, se vira. É disso que eu gosto, né? A tua geração é sobre isso, né? Exato. A tua geração é sobre isso. Eu tenho 10 anos a mais que você, já aqui dizendo ele tem 30, ele me falou no off, eu tenho 40. A tua geração é muito sobre isso. A gente não quer ficar preso às regras que alguém definiu, né? Se a gente tiver a oportunidade de trabalhar de maneira mais autônoma, Sim. é muito legal. E as redes sociais promoveram isso, né? Sim, O digital trouxe isso pra gente, né? sim. Faz parte. A parte quer fazer uma pergunta, tá boa. ávida ali. Oi, Gui, tudo bem? Tudo bom? Então, eu tô observando o seguinte, uma característica sua que a gente teve um convidado aqui, me fugiu o nome agora, que ele falou que é uma das características dos profissionais, das pessoas que, enfim, que vão trabalhar no futuro, que é a habilidade de ser autodidata, né? Sim. E eu queria que você falasse assim, na sua opinião, o que eu vejo, né? Ser um autodidata sempre foi, desde dos outros pesquisadores, cientistas e estudiosos do passado que são autodidatas e conseguem fazer grandes feitos. Me parece realmente que é uma habilidade particular de grande valor desde sempre, historicamente, até hoje. E aí a minha dúvida sendo essa uma habilidade muito requisitada no futuro, você acredita que as pessoas elas nascem com essa habilidade de ser autodidata, de conseguir se resolver sozinho? Ou você acha que dá para você tentar aprender sozinho? Você acha que é uma coisa... Porque, assim, me parece que muita gente gostaria de ser autodidata, mas não consegue. Precisa de um professor, precisa do outro para aprender. E tem gente que faz isso com uma facilidade que é surreal. O que você acha sobre isso? Honestamente, eu acho que não existe nada que não se possa aprender. E na minha visão, assim, eu fui autodidata muito em música, porque, pô, eu fazia aula, só que eu queria aprender mais do que a professora estava me ensinando ali. Então eu falava, não, eu quero estudar esse negócio. Quando eu comecei violino, o cara falou, segue esse método. Eu falei, não, eu quero fazer já a partitura ali. E eu ia aprendendo a partitura sozinho. Só que eu acho que é muito mais da vontade, né? E também das circunstâncias que você tá. Porque nem sempre você vai ter alguém que vai te guiar e vai te dar o caminho das pedras ali. Você vai ter que correr atrás daquilo. Eu passei muito por isso. Seja na UAU, porque do nada a gente tinha 40 pessoas ali. Como que eu lido com 40 pessoas diferentes de mim? Nunca liderei ninguém. Tive que aprender na raça, né? Já tem 40 hoje? Tem mais. Caraca, que legal. Vamos entrar daqui a pouco nisso. Mas essa parte de autodidata, eu acho que tem pessoas que conseguem nascer, digamos assim, com isso. Mas a minha visão é algo que, cara, se você quer, você vai conseguir. Ou se você tá num ambiente que você não tem muito como ter alguém te guiando, você vai ter que fazer isso. É muito disciplina, né? Não existe escolha, sabe, em um dado momento. E eu acho também que tem a ver com geração, cara. Você vem de Exato. uma geração em que a informação ela é mais fluida, mais fácil. É muito fácil. Eu imagino que você com 20 anos, você tava no boom já tinha YouTube, já tinha tudo, cara. Já. Então facilita demais. Agora, respondendo a parte também aqui na minha visão, eu sou um cara muito autodidata. Boa parte das coisas que eu faço na minha vida, e olha que eu faço algumas, hein? Pareço um velho de 150 anos aqui, cara. Desde a afiação de facas japonesas, a psicanálise ou a sommelieria. Eu aprendi muitas dessas coisas de maneira autodidata. Agora, e aqui vai uma dica pra você que tá assistindo a gente. Cara, não usa muleta, sabe?
Esquece esse negócio de que eu preciso, ou porque eu não consigo, ou porque não dá. Você tem uma necessidade, tem como sanar a tua necessidade no melhor custo-benefício, porque eventualmente você não tem dinheiro para poder pagar um Sim. professor, você vai e se vira. Foi o que você fez, né, Gui? Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, cara. Exato. Ou você fazia assim, ou você não fazia. Sim, não sim. é? E também aprendizado é um negócio muito pessoal, né? Às muito vezes você não pessoal. se encaixa muito em várias coisas. Eu não me encaixo em aula, por exemplo. É muito difícil. Tem que ter um negócio prático ali, porque senão eu não consigo. Eu tenho preguiça dos amiguinhos da sala. Eu ia preguiça, pra faculdade pra cara. fazer prova só. Então, eu sou esse cara, meu. Porque Eu não sou aquele cara do social que vai ficar ali horas estudando em conjunto pra prova. Não, velho, eu não consigo. Não dá. Então é muito pessoal, eu concordo com você. Ou você entende qual que é o teu modelo e você acaba maximizando o teu modelo, que aí tem um conceito moderno pra isso, que é o que o Gui aplica, pelo que eu entendi, que é o lifelong learning. Exato. Que é, você aprende ao longo da vida. Na verdade, você aprende a aprender. O que ele fez foi aprendeu a aprender no modelo que para ele dá mais resultado. Sim, né? Exatamente. Bora. E falando disso, eu acho que já um negócio... Eu tive vários mentores, tenho ainda, né? Uhum. E uma das coisas que um deles me falou falou, porra, Gui, a gente não tá numa sprint de 100 metros. Tipo, você não precisa se matar o tempo todo e querer tudo pra agora. Porque a geração de hoje é muito imediatista, né? Ele já quer sair da faculdade ganhando infinito sendo diretor. Não é assim, sendo diretor e fazendo um sabático, porque ele tá cansado já, né, cara? E aí depois que você aprende que não é uma sprint, é uma maratona, então não é motivação, é disciplina. Total. O tempo todo, aquele pedacinho todo dia, aquele 1% todo dia, muda totalmente, eu concordo muito E aí você com aprende você. todo dia. Todo dia você tá lá, um negócio novo chegando. E aí uma dica para vocês que estão assistindo é, imagina que você tem uma vontade de ler livros e você acaba dizendo ou colocou para você mesmo que você não consegue, porque ou você não tem a disciplina de ler. A dica é, estipula períodos no seu dia que você vai reservar esses períodos para fazê-lo. Então, por exemplo, eu sou um cara que produz conteúdo na internet. Eu preciso estudar, senão o conteúdo acaba. Então, o que eu faço? Eu tenho uma disciplina que todo dia, 30 minutos num período, 30 minutos no outro período, eu vou investir para isso. E aí, e outra coisa também que pode te ajudar, inclusive se você quer ser um produtor de conteúdo, nem sempre o que você fala é o que você tem de bagagem de muito tempo. Ensinar as pessoas aquilo que você está aprendendo te ajuda, inclusive no processo de aprendizado. Sim. Quando você verbaliza de maneira alta, você fala para você mesmo, te ajuda. Então, ter essa disciplina e cuidar da disciplina, que é o que você está chamando de constância ou consistência, puta, animal, precisa ter. Para leitura. Eu nunca fui um cara de ler na faculdade, né? Mas depois de um tempo eu falei, eu preciso ler, porque senão eu vou ficar para trás. Exato. E aí o que eu fiz? Eu falei, não consigo gastar 1 hora, não consigo ficar 1 hora lendo. Mas eu consigo ficar meia hora lendo todo dia. É isso. E aí depois, ano passado, eu li, sei lá, uns 15 livros. É isso aí. É o que eu faço, por exemplo. É assim que vai. E aí não tem muita regra. Você lê inglês, você lê português, Exato. você lê o que tiver que ler. Mas assim, o tema é legal, você vai em cima do tema para poder assimilar o conteúdo, né? Sim. Outra coisa que eu sempre tive, cara, foi... em geral, eu não gosto de ouvir alguém e virar o papagaio de pirata. Então, por exemplo, imagina que eu tô falando de um dado tema lá, sei lá, fotografia. Não, eu vou pegar em 2020 e eu me apaixonei pelo tal da dieta cetogênica. Aí eu falei, cara, quero estudar muito sobre esse troço e tal. E aí, tava na pandemia, eu tava com uns 18 quilos a mais. Aí eu falei, vou entender esse negócio. Aí comecei pelas redes sociais a ver lá o tal, tinha uns caras que falavam sobre isso, só que eu percebia que eles entregavam a informação só até nível 3, de 10. E eu falava, cara, onde é que esses caras pegam esse negócio? E aí eu comecei a pesquisar em sites gringos. Cara, eu caí na fonte. Os livros que embasavam toda a explicação do cara. Irmão, naquele ano, 2020, eu perdi, em 3 meses, eu perdi 18 quilos. Ô, louco. Mas assim, eu era o cara xiita. Eu todo dia media, por exemplo, corpos cetônicos, que não sei se vocês entendem essa dinâmica, mas é aquela mesmo equipamento que você usa para fazer... Como é que é o nome daquela doença que você tem que ficar picando? Diabetes. Aquele mesmo equipamento, você troca a fitinha, você tem a medição de corpo cetônico, que nada mais é que, para poder ser simples, assim, ó. Imagina se tem gordura localizada e você quer perder essa gordura. O teu corpo precisa de gordura. Então ele está o tempo inteiro consumindo a gordura que você acaba de comer para te dar energia.
Só que se você faz o jejum intermitente, por exemplo, você não colocou essa comida para dentro, mas o seu corpo precisa de energia. O que é que ele vai fazer? Ele transforma corpos cetônicos, ele cria corpos cetônicos que vão comer as gorduras que estão dentro do seu próprio corpo. Por isso que você emagrece. Caraca. Então, e aí você tem uma mensuração que você faz com uma fitinha dessa, que acima de tanto lá, de 0,5 em geral, quando dá na fitinha, você já tá com corpo cetônico no teu organismo. Quanto maior essa quantidade, tem um range lá, você não pode passar de tanto, quanto maior essa quantidade, maior a queima de calorias. Cara, e eu descobri tudo lendo os livros gringos, cara. E eu ficava encantado, porque eu tava na fonte. Esse que é o legal, não é, cara? Sim, Isso é muito legal. De onde vem, você né? De onde vem. Então, dica 2 aqui, hein? A gente tá no dia das dicas hoje aqui. Cara, ao invés de ficar pegando pronto as informações e as 5 formas, as 3 maneiras, as 10 passos, vai na fonte. Sim. Se preocupe em entender o conceito e não a forma. Uhum. Não é a forma, não é o meio. Se preocupe em entender a causa, saca? Porque quando você entende a causa, o que está lá no cerne, qual é o objetivo, como é que aquilo acontece, fica muito mais fácil de você aplicar aquilo em qualquer contexto. Sim, e você vai conseguir encaixar em aquilo qualquer outras lugar, coisas. exato. Gui, vamos entrar na UAU. Como é que nasceu a UAU depois da saída da Móvel? Me explica aí. Cara, lá no metade de 2017, né? Então, no segundo semestre, trabalhando então, em Data Science, Machine Learning, essas coisas legais, crescendo, eu comecei a fazer um curso disso especificamente, da Udacity. Eles tinham acabado de chegar no Brasil, aí eu peguei um curso lá gigantesco, que era de 1 ano, de analista de dados. E eu via que cobria muita coisa e falava, vou fazer esse negócio. E aí comecei a fazer, e aí em um momento a gente estava estudando sistemas de recomendação, que é tipo o que o Netflix faz, essas coisas. Sei. E a gente estava estudando um clube lá dos Estados Unidos, só que não de beauty, era de vestuário. E eu falei, nossa, esse negócio aqui é muito legal. clube? Chama Stitch Fix. Não é bem um clube, né? Mas ele te mostra roupas baseadas no seu gosto. E aí você pode comprar e tal, é muito legal. E aí eu falei, nossa, esse negócio de curadoria é muito louco. Como é que funciona? Como que o cara entrega um negócio pra você, né? Feito pra você. Eu comecei a pirar nisso. E aí eu lembro, na aula, eu parei a aula, anotei no caderno, cheguei na faculdade à noite e comecei a pensar nisso. Que ano era? Final de 2017. 17. Isso. E aí eu comecei a pensar nisso. Eu falei, porra, que mercado será que eu consigo aplicar um negócio desse? Na minha cabeça veio o vinho. Porque assim, eu não entendo de vinho ainda, mas eu gosto de tomar, né? Então eu falei, porra, é muito legal eu receber um vinho que combina comigo. Total. Só que aí eu falei, putz, mas eu não tenho dinheiro. Então acho que vinho eu não vou conseguir, porque deve ser caro, né? Como é que eu vou trazer vinho? É muito caro. E eu comecei a estudar outros mercados. Olhei pra fora e falei, o que será que lá fora usa personalização? Aí achei beleza. Aí vi uns clubes lá fora, Ipsy, Birchbox, clubes gigantescos, né? Com receita de 1 bi no ano. Eu falei, cara, esse negócio aqui é muito louco. Será que tem alguma coisa no Brasil assim? Aí eu olhei pro Brasil, na época tinha um clube, mas ele não era tech, né? Ele era só um clube. Isso. Eu falei, então não ligo. Os caras mandavam as roupas, não era? O que eles faziam? Tinha de roupa, mas esse daqui especificamente já era de beleza, só que era experimentação. Ele mandava produtos. Mas eu até acho qual que é. Né? Ele pegava as amostras e mandava as amostras em casa. Isso. E eu falei... A minha mulher usou durante um tempão isso, cara. Cara, E eu falei, pô, não é bem o que eu quero, então eu tenho muito espaço aqui. E quando a gente pensa em inovação, em beleza... É muito distante, até hoje, né? Porque você vê Natura, esses caras grandes, tipo, eles não estão perto de você, eles estão longe ainda. As inovações que eles fazem é muito mais ali dentro deles do que diretamente para o consumidor, né? É diferente. É mais em produto ou em modelo fabril, né? Isso, por enquanto é. Até porque eles são muito grandes. Não consigo chegar no Wagner e falar diretamente com o Wagner. Customização não é uma realidade, né? Exato. Eu falei, tá bom, acho que em beleza eu consigo fazer alguma coisa. Caí em assinatura porque eu não tinha dinheiro. Eu precisava de um trem que aos poucos fosse se pagando, né? E fosse dando dinheiro. Que desse recorrência. Exato. Então foi por isso. E aí a gente começou a UAU como um clube de assinatura de produtos de beleza. Por que nasceu o nome? Porque o nome é igual ao nosso, cara. É igualzinho. A pronúncia, nome, né? A pronúncia é igualzinho. É igualzinho. Cara, o UAU, eu lembro que quando eu que inventei esse nome, eu falei, puta, é um nome meio ruim, assim, né? Aí hoje é um nome muito forte, mas o UAU de surpresa, né? Porque a gente queria entregar uma experiência, né? E tal. Espantamento, exato. Né? Mas também a sigla de You Are Unique. Porque a gente... Tinha isso ou virou depois? Não, já tinha. Já tinha. Já tinha, desde o começo.
Porque a gente atrasa no nosso cerne de entregar uma experiência única para a pessoa. E aí que a gente colocou isso no nome. Então, desde o começo foi assim. E aí surgiu o Wowbox. Então, uma caixa personalizada. O próprio nome já explica o que a gente fazia. Como é que é na prática? O que o cara recebe da Wowbox? Cara, bom, você assina o nosso site, você vai receber 4 ou 5 produtos de acordo com o seu perfil de beleza. Né? A gente começou assim lá em 2018, então você respondia uma série de perguntas, poucas na época, e aí o machine learning, eu na planilha, fazendo os cruzamentos das coisas, e aí eu entregava uma box de acordo com o seu perfil. Então, era essa a proposta. Lá no começo, pra gente poder esmiuçar um pouco da coisa lá do início, como é que era? Você tinha mais acertos, mais erros? Como é que era o feedback e a importância do feedback do teu público com aquilo que era o machine learning, Guilherme? Nossa, tinha mais erro, muito mais erro, porque eu fui aprender que muitas variáveis que eu não levava em conta eram super importantes. Por exemplo, quais? Volume. Não adiantava se eu colocasse, 5 produtos pequenos, ótimos. 5 amostras muito pequenininhas. A gente nunca trabalhou, a gente sempre foi full size. Ah, sempre full size? Então, mesmo colocando, porque tem full size pequeno, ficava feio, ela não gostava. Então, eu tinha que pôr, não importava se era um produto médio, mas ele tinha que ser grande dentro da box. E ela não gostava por quê? Porque dava a sensação de pouco. Chegava a caixa grande. A caixa grande com pouca coisa dentro. Exato. Eu iria por outro lado. Eu tava imaginando que era, tá bom, eu aprendo a usar isso, acaba daqui a pouco e eu não tenho mais. Gera também um outro problema, do tipo, acabou, e a escassez, né? Mas aí esse foi um, e aí a gente foi aprendendo com outros, tipo tempo de repetição de produto e etc. Isso também é legal. Só que no começo a gente não tinha um machine learning, era eu, né? Então era diferente, era planilha ali. Como que eu comprava produto? Marca tava se lixando para mim, porque a gente era muito pequeno. Então eu comprava de beleza na web, época cosmético, todos os e-commerce de beleza, eu fuçava todos. Pegava no meu cartão, comprava parcelado, torcendo para que tivesse assinante para pagar esse cartão. Que legal. Era assim. Só para complementar aqui, quando você está falando eu planilha, quantas pessoas você consegue atender nesse modelo de planilha humano, né? Para a gente tentar. Boa. E qual que era o valor que o pessoal pagava? Então vamos lá. Era eu sozinho, eu conseguia fazer uma planilha para gerenciar 50 assinaturas. Essas 50 assinaturas geravam R$10 mil. Põe um pouco de número, por favor. Na época, a assinatura acho que era R$ 69,90. E assim, a gente tinha o banco de dados, porque de algum momento eu salvava o perfil do assinante. Dele eu jogava para uma planilha. E, cara, essa planilha durou, hein? Ela durou até, sei lá, 2020, assim. Óbvio que depois ela foi ficando inteligente, etc. Ficando mais complexa. Mas assim, então, ela rendeu alguns milhões. Milhões de reais? A gente já tinha faturamento em 2020, a gente faturou 17 milhões. Ó, essa aqui é uma informação legal, porque a gente sempre acha que precisa de um software da NASA, uma coisa super complexa, e o cara fazia no Excelzão. Não precisa, exato. O que você precisa é resolver o problema. O como você vai resolver, é o que você tem ali na hora. Você saiu da planilha, foi para o quê? O que você usa hoje lá? Hoje é o machine learning, automático. Feito por vocês mesmo, feito desenvolvidos em casa. Exato. Tá. Mas assim, eu dou bastante mentoria e a galera fala, porra, eu quero reinventar o mundo. Eu falo, não, mano. Vai simples. Você consegue fazer no Excel. O Excel é maravilhoso. Você consegue fazer muita coisa ali. E aí você vai aprendendo. Então a gente começou assim. E aí a planilha quando você fala a gente, era só você? Cara, quando eu fundei a UAU, e aí eu acho que primeiro empreendedor, e até empreendedores mais velhos já sempre sofrem com sócios, né? Total. Então, e a primeira coisa que você falava, vou chamar amigo para ser sócio. É uma das piores besteiras se eles não são complementares. Exato. E foi o que eu fiz, né? Então, quando eu fundei a UAU, eu chamei 2 pessoas que eram amigas minhas. Uma desenvolvedora de fato e uma outra pessoa de beleza, de influencer. Tipo, ela entendia de mundo de maquiagem. Um homem e uma mulher. Uma mulher e um homem. E aí a gente começou. Só que num dado momento, entrou o tio, meu irmão, e entrou mais outra pessoa. Então a gente era em 5. Só que aí... Os 5 full time? Não, nenhum full time. Nenhum full time. O Ti, na real, o Ti era. Só que aí começou a ter conflito, né? O teu irmão faz o quê? Hoje ele cuida de toda a parte de operação da UAU. Então, operação que eu digo, produção das boxes, logística e parceria com o marketing. Exato. É o cara que é o culpado de tudo. Ele é mais novo e já tem cabelo branco.
Boa. Cara, aí começou a ter muito conflito, né? Então, sociedade é um negócio muito sério, assim. E a gente começou a ter muito conflito de ideia, de futuro. Porque eu lembro, nessa época, eu saí da Móvel só no final de 19. Então, eu toquei em paralelo por muito tempo. E nessa época, em 18, o meu líder da Móvel perguntou, Gui, a pergunta errada ele me fez, como você se vê na Móvel em 5 anos? Não me vejo. Exato. Foi o que eu falei, porque já estava muito claro para mim. Só que quando eu fiz essa pergunta para as outras pessoas da sociedade, nenhum deles respondeu o que a empresa precisava. Né? Porque você não cria uma empresa para você ficar trabalhando de hobby nela. Total. Você cria para você se dedicar. Inclusive, para buscar investimento que eu já sei que você não tem, você precisa estar full time, senão os caras não colocam dinheiro. Não faz sentido. E aí os caras saíram? Esses dois saíram? Saíram os 3. Foi bem complicada a saída, né? assim. Fala um pouco disso aí. Cara, bom, vamos lá. Como que foi? Os 3, um deles só era sócio no papel. Então ele me ligou e falou, Gui, quero sair e tal. A gente tinha uma relação na época. Compra a minha parte. Eu falei, ok. O segundo, isso foi na segunda. Na terça-feira... Compra a minha parte era quanto de grana, mais ou menos? Ordem de grandeza, só pra gente ter uma noção. Dezenas de milhares. Menos de 100 mil reais. Menos de 100 mil reais, tá Sim. bom. E a gente tinha faturado em 18 quase 1 milhão. Tá. Só que zero lucro, assim. Zero a gente não lucro. olhava para lucro. Tava enfiando dinheiro tudo em tecnologia. Exato, em crescer. Não era o foco. Em time também. Sim. E aí eu falei, beleza, ok. Na terça, o carinha que tinha feito todo o nosso back-end, nosso sistema, o back-end é por detrás, né? O que faz acontecer as coisas. Ele que é o software, né? Exato. Que tá programado. Ele ia entrar com o vesting, só que eu falei, cara, não, tipo... Eu vou te pagar, eu não te quero como sócio porque você não vai se dedicar aqui. E isso vai ser muito custoso pra gente lá na frente. Ele falou, não é assim que eu quero e eu vou levar meu código. Ixi. E aí, velho? E aí que levou, né? E aí a gente ficou 2 meses... Não fez nada com código? Já chega lá. Tá, a gente ficou ficou 2 acelerando o processo. 1 mês e meio por aí sem sistema. Imagina, isso em janeiro, a gente já tinha umas 2.000 assinaturas, um pouco mais. Janeiro de que ano? De 19. Você chega no nosso site, você clica lá em, sei lá, área logada, erro. Caraca. Você clica em quero assinar, erro. Puta, não funcionava nada. A gente ficou assim mais de 1 mês. De 2.000 a gente foi para 1.000 assinaturas em 1 mês. É mesmo? É. Você reativou essa base depois? A gente começou a trabalhar muito, né? Porque é a primeira coisa que eu faria em termos de dados. Os caras já gostaram de você. Exato, só dá alguma coisa para eles aí, e lá. Exato. E aí eu não pago mais por aquisição, né? O cara já tá comigo. O cara já tá com você. Só que na época, a gente precisava fazer o negócio andar, né? Então entraram outras 2 pessoas, a gente correu, conseguiu refazer todo o sistema. E aí, a partir de maio, a gente voltou a crescer. E aí a gente cresceu 5 vezes em 19. Então, em 18 a gente enviou, sei lá, 12 mil caixas, em 19 a gente enviou 50 e alguma coisa. 50, velho? 1.000 no ano. Caraca. Isso É sazonal? Tem algum período que joga mais? Cara, assim, tem períodos que a assinatura é baixa. Tipo, final de ano, depois, na metade de dezembro pra frente e o início de ano também é ruim. É porque os caras estão com um monte de dívida, Exato. um monte de coisa pra pagar. E final de ano também, galera viaja e tal. Então, tem períodos. Mas a gente teve crescimentos muito lineares, digamos assim. Tá consistente o crescimento? Hoje a gente mudou muito, acho que daqui a pouco eu vou falar disso, mas naquela época era um crescimento muito grande todos os meses. Né? Então a gente vinha crescendo. E, bom, e aí hoje quando eu penso em sociedade, é um negócio muito delicado, né? Muito delicado. E mais do que isso, quando você cria sua empresa, você cria um acordo de sócio? Nem a pau, você não tá nem... Não, você não pensa nisso. Você nem lembra disso. E essa é a merda. Você só quer, cara, vamos fazer isso aqui, depois a gente vê. E não pode, né? Não pode. A gente não tinha nada disso. E aí quase morreu o Uau, né? E aí o que aconteceu? O cara do código. Essas 3 pessoas, a menina depois saiu na quarta-feira, ela me ligou e falou, Gui, vou sair e tal, a gente se acertou com o valor e tal. Essas 3 pessoas se juntaram, levaram todo o nosso código, toda a nossa base de dados e criaram um concorrente. Estão vivos aí? Pequenas. Né? Sim. O que você acha que é diferente do que você faz pro que eles fizeram de novo? Cara, eles só copiaram a gente. Né? E isso daqui eu aprendi muito com o Rony, o da reserva, o fundador da reserva. Eu conheci ele e ele falou um dia, porra,
copiam muito a reserva, né? Aham. Muita gente copia e tal. Aham. A galera pode copiar pra onde você foi, mas não pra onde você vai. Aham. E aí, cara, eles podem copiar até onde a gente veio, até aqui, mas Vão- não pra onde eu tô indo. Vão estar sempre no keep-up. Vão estar sempre se igualando ao que você tem hoje. E aí na época eu No tinha... máximo, o futuro deles é o seu hoje. Exato. Né? E na época eu tinha duas escolhas. Falei, cara, ou eu corro atrás de conversar com esses caras judicialmente, resolver esse problema, ou eu mantenho a UAU de pé. Aham. Eu não tinha outra escolha. E eu mantive a UAU de pé e a gente tá correndo hoje. Qual que é o tamanho da UAU, velho? Ordem de grandeza, só pra gente entender. De faturamento? Faturamento, volume, Cara, base de ano clientes, passado o a que você gente quiser falar. faturou 25 milhões, a gente enviou quase 300 mil caixas 300 mil? ano passado. Caraca. É. Hoje a gente tá dentro de box, a gente pivotou bastante coisa, a gente tá menor dentro de assinatura, mas o faturamento deve ser relativamente perto disso. Caraca. Em número de pessoas, a gente tá com umas 50 50? pessoas. Então cresceu muito, muito rápido. Tipo, imagina, em julho de 2019... Em Jundiaí? Em Jundiaí. Em julho de 19, a gente tinha 3 pessoas. Em janeiro de 20, a gente tinha quase 20 pessoas. Caraca. Então, era uma loucura absurda aquilo. O galpão que a gente tava, a gente mudou umas 5 vezes. A gente começou em casa, metade dessa sala aqui Aham. era onde montava a box. Metade disso aqui, depois a gente foi para uma sala de 50 metros, depois para uma de 180, que quando eu cheguei na sala de 180, eu falei, nossa, a gente vai ficar aqui muito tempo. Né? Não tem Durou nem, 6 meses. Não tem nem o que fazer. Aí a gente foi para outra de uns 800 metros e ela era um pouquinho mais alta que esse teto. Então você imagina o forno O calor. que era aquilo. Aham. Mas era o que dava na época, a gente não tinha dinheiro ainda. Aham. Porque por mais que a gente estivesse faturando muito, era tudo reinvestido, né? Eu ganhava menos que eu ganhava na Móvel. Aham. Então o foco não era em salário, era em patrimônio, era em equity, em gerar Aham. valor. Total, né? futuro. Exato. E aí a gente foi indo. Hoje a gente tem um galpão, o negócio é maior e tal. Mas no começo foi bem complicado essa parte. E você não tem nada de investimento de fora ainda, né? Ainda não. Nem anjo, nada? Nada. Tá. E aí, vai Nada. buscar? Como é que você tá olhando pra isso aí? Cara, investimento é sempre um negócio muito delicado de se falar, eu acho. Porque é muito do momento, assim. E de como o mercado enxerga o que você está fazendo, né? Digamos que para captação dentro de subscription, o Brasil não é um canal muito interessante. Não? Não. Subscription física, né? Uhum. Não de tá. software. Total. Por quê? Porque fundo no Brasil tem mindsets diferentes de fundos lá fora. Aqui o dinheiro, digamos, aqui o risco é muito mais calculado, né? O risco é muito mais medido do que lá fora. E quando a gente pensa em escalar a assinatura, ela requer um galpão, ela requer muitos custos físicos Você tem grandes. muito custo fixo também. né? Exato. Por mais que eu tenha margens muito grandes ali, é um negócio que tem que ser, na minha visão, faz muito mais sentido ela ser bootstrapping, crescer muito e quem sabe faz um M&A, faz alguma coisa maior mais pra Total. frente. Ou alguma né? marca vem e compra. Exato, tá. exatamente. Só que ao longo desse período, né? Então, em 2020, a gente começou a crescer, chegou a pandemia, a gente já estava muito em digital, então a gente surfou essa onda. A gente criou a parte B2B. Então, além de eu entregar a box para o assinante, eu preciso de alguma forma ser super atrativo para a marca. E aí entra dados. Porque o que eu faço com a marca? Né? Eu falo, cara, vem aqui que eu tiro os intermediários, tipo varejista, distribuidor, etc. Eu te conecto direto ali com a Paty, que é a sua consumidora ideal. Mas eu vou devolver tudo que ela está falando para você. Então você tem acesso a todos os feedbacks que ela está dando do seu produto. A gente desenvolveu essa plataforma... E ela consente a entrega do dado, porque hoje em dia também é uma... Sim, muito mas não é complexo. dado pessoal também, né? Nada sensível. Nada sensível. Dado de consumo. Exato. E é tipo tudo mensurado, digamos assim. É tudo numérico, né? Não são dados... A marca não sabe que é a Paty. Ela sabe que é uma mulher que tem o perfil do produto dela. Perfeito, né? perfeito. E aí a gente desenvolveu essa plataforma onde as marcas acompanham. Hoje a gente tem mais de 4 milhões e meio de feedbacks ali dentro. Caraca, tudo isso, Então tem velho. muito dado. Aí você imagina o quanto que marca que já teve marca que reformulou o produto por causa de dados. Você que ela vende viu. isso ad hoc? Você vende isso, tipo, a Renner te chama, você vende só um recorte para a Renner? Como é que é o modelo Não. seu de negócio? Cara, então, como que a gente fez? Hoje, para a marca estar comigo, eu entrego para ela toda a base de, digamos assim, marketing, porque eu tenho uma base grande, né? Divulgação, etc. Só que eu entrego também todos esses insights que esse cara tá dando. Tá. Então, isso entra muito como redutor de custo na minha negociação com as marcas. Você entrega específico para ela. Exato. Ou seja, você vai ter que trabalhar sempre um por um. Cliente por cliente. Então, BI, né? O BI. sim, business. só que já tá numa plataforma, né? Então, tipo, tá tudo integrado. Só pegar e clicar botões Exato. e vai fazer as já mágicas. faz tudo, a gente só cadastra e já Entendi. era.
Aí Que ela tem um legal. acesso específico para ela, onde ela só acompanha os dados dela. E o dash você monta para ela? É tudo, na plataforma. Ou ela exatamente. mesma monta o dash Não, que ela quer? Por enquanto é a gente que monta. Daqui a Mas pouco aí vai tem ser o todo- que ela quiser. Sim. Só que aí, quando a gente pensa em dados, isso tem um poder violento, né? Porque com o passar do tempo, em 2020, a gente começou a olhar muito para os dados e falar, cara, agora a gente tem que criar esse machine learning aqui dentro, esse sistema que monta as boxes. Porque antes eu não tinha dado o suficiente. Agora, dentro da UAU, como que funciona? Você responde a assinatura, você responde o questionário. Primeira etapa. Quantas perguntas do questionário? Umas 15. 15 só? Tom de pele, cabelo, maquiagem, o que você gosta de skincare, todas essas perguntas de pele, cabelo e maquiagem. Poderia ter trazido um pra gente ver, né? Tô mó curioso pra saber como é que é esse produto aí. Depois eu vou entrar lá no site pra ver. Boa, vou mandar um aqui Boa, depois, boa. personalizado. E aí a primeira etapa do nosso modelo é um filtro. Então, para quem colocou que é loira, então ela não vai receber um produto de moreno, né? Então faz um filtro. E aí, sei lá, de 40 produtos que a gente tem todos os meses diferentes, isso daí filtra para uns 15, vamos falar assim. Aí entra o nosso modelo, né? O que ele faz? Porra, beleza, dentro desses 15, dadas todas as características do consumidor, dadas todas as características do produto. Então, tamanho, ativo, para que serve, duração, volume, marca, tudo. Qual que é a chance dele gostar de cada um deles? E é exatamente o que o Netflix faz, né? A gente fala, quando eu explico para pessoas que não são de tech, é tipo o Netflix da beleza o que a gente faz, né? Só que a gente tem um plus, porque a gente, no final das contas, ali tem que otimizar e montar os cinco produtos para colocar na box. Então a gente faz essa recomendação. Quanto que é a assinatura hoje? Hoje está em R$ 79,90. R$ 79,90. E você vai receber uns R$ 200 em produtos. Tá. Aqui eu comprava pra mulher, era mais caro. Acho que eram 119, mais ou menos. 119. Nossa, acho que era 119. E tudo que vinha era amostra. Boa parte era Caraca. amostra. Caraca. Depois eu vejo qual que é a marca, eu te passo. Fala, Paty. Então, tô com duas perguntas. Uma, Tá não bom. sei se você vai querer responder, porque é pessoal, né? Assim, enfim. E a outra, eu só pulei, assim, não sei se eu pesquei aqui, mas quando você falou nesse crescimento todo, o que você fez para crescer? É publicidade? É influenciador? Quais foram as estratégias para o crescimento que você teve? Tá bom. A gente sempre ouve muito aqui os empreendedores falando, a gente pega tudo que a gente ganha e reinveste. Mas assim, tudo bem que a gente é que ele tá falando em milhões, como se fosse tipo R$100. A gente tá muito pobre, então. Né? Então, assim, você tem uma vida, você deve ter um prolabore que talvez, então, se o faturamento é de milhões, sei lá, se a sua vida custa 5, 10 mil reais, é fichinha isso para você. Você tira isso num piscar de olhos. Então, quando você fala que você reinveste, você pega o prolabore do sócio seu, vive, né? E aí você reinveste o resto, né? Essa é a matemática, né? Só para deixar claro. Sim, eu preciso pagar o meu custo de vida. Claro. Né? Só que quando eu saí da Móvel, sei lá, eu ganhava bastante. Saí para ganhar menos da metade. E aí era isso, porque eu não estava ligando para salário na época. Hoje eu ainda ganho menos do que eu ganhava na Móvel. É mesmo? Você chegou a Red lá, alguma coisa? Não. Você era o que lá? Cara, é que assim, os nomes ali, mas eu era responsável pela área de dados de Móvel Pay, que é a carteira ali dentro do iFood. Mas teve momentos ali, por eu fazer várias coisas, eu chegava a ganhar mais do que eu ganho hoje. Que legal. E exatamente por isso, né? O mindset nosso não era eu ter um salário de, sei lá, 50 mil reais e a empresa crescer pouco. Eu preferia ganhar 5, 10 mil reais e a empresa crescer mais. É que, em geral, o empreendedor está sempre olhando visão de futuro. Isso. Então, ainda que ele abra a mão do curto prazo, ele está sempre pensando no longo prazo, né? Exato. E na minha visão, não fazia muito sentido eu pegar essa minha grana e botar numa renda, sendo que dentro da UAU eu podia fazer ela render mais. Muito mais, Mas nessa linha. Essa é uma pergunta. A outra pergunta dela era o que você fez para crescer tanto? A gente investiu muito em marketing, sempre, né? Até hoje a gente investe. Exato. Facebook, Instagram, Google. Só que essa rampada teve, obviamente, a pandemia, mas também a experiência que a gente estava fazendo, ninguém estava fazendo, né? A gente entregava algo diferente. A gente veio com essa proposta
proposta totalmente personalizada, com um discurso muito jovem. A idade média na UOL é 25. 25? Caraca. Eu sou um dos mais velhos ali dentro. Uhum. Mas para funcionário, né? Para funcionário, e do teu de público? assinante também. Também? Exato. Então por isso que então, dá match. Conversa. Exato. E aí a gente conseguiu unir muito e fazer campanhas. Obviamente, teve esforço do time, das pessoas e tal, mas o nosso produto ajudou muito nesse crescimento. E hoje a gente usa bastante influenciadora. Primeiro semestre desse ano, 62% dos leads vieram de influenciadoras. 62? Exato. Caraca, é bastante. É que nesse seu mercado, a influenciadora tem um ela poder é muito fundamental, grande. né, cara? Sim. Como é que você está pensando live commerce? Tem Cara, alguma coisa já pensando nisso ou não? Tem. O que aconteceu ano passado, né? Porque assim, 2020 foi um ano muito bom de crescimento. Ano passado foi um ano onde a economia sentiu tudo que aconteceu no ano anterior. E aí tudo que não era serviço essencial começou a ser cortado pelo consumidor. Ainda mais a gente que mirava muito em classe C. A B era pouco, era mais classe C e D, que é sensível a qualquer variação. A gente começou a ter um churn muito alto dentro de assinatura, né? A gente começou a trazer pessoas com lifetime muito curto. Ficavam muito pouco tempo na nossa base. E o que isso aconteceu? Porra, nosso business a gente teve que se reinventar. A gente tinha que correr atrás, porque não tinha captação. Você aumentou o volume de produtos para poder tentar aumentar o tempo de permanência? Isso também a gente colocou, então hoje tem os 40, 50 SKUs todos os meses. A gente tem mais de 350 marcas parceiras da Wallbox. Legal. Só que a gente começou a olhar para as coisas que estão além da assinatura, né? Então, pô, eu tenho muito dado, por que eu não começo a desenvolver a minha marca de skincare? A gente lançou, tem 2 meses. Para mim só é esse caminho, velho. Mas aí, ano passado, se olhar até o report da Atlântico... Cara, influenciador explodiu, né? E a gente já trabalhava com isso. E a gente estava sofrendo um pouco para organizar a casa com eles. O que a gente fez? A gente criou uma plataforma para eles. Hoje a gente tem 5 mil meninas cadastradas nessa plataforma. 5 mil criadores de conteúdo ali dentro. Caraca. Essa plataforma ela tem uma wallet, a menina recebe comissionamento automático, tudo isso de forma automática. A gente que desenvolveu tudo. Que legal. Então ela divulga a box, vendeu, cai na conta dela, ela saca. E ela já vê numa conta corrente dela ali. Que legal, velho. Então ela tem na plataforma tipo um extrato de banco, assim. Aí ela pode sacar via Pix. E aí a gente usa muito influenciadora, né? Então hoje a UOL mudou bastante, né? A gente tem muito a parte de subscription, mas a gente está focando bastante nessa parte de marca própria e de influenciadores. E aí, puxando live commerce, a gente vem testando muito, assim, conversando e tal. Teve um boom muito grande, acho que 2 anos atrás. Muita gente tentou fazer isso no Brasil, mas ainda não andou. Agora está andando muito, né? Você vê diversas marcas grandes usando live commerce. Porque no mundo já tá, né? China e a China Ásia, de alguma maneira, é monstro, né? É absurdo. Cara, como é que você fica antenado com essas coisas? Por exemplo, eu te ouvindo aqui, vejo 2 lugares que você precisa estar necessariamente no ano. Que uma é na NRF, Nova York, em janeiro. E a outra é no Web Summit, que vai ser daqui a pouco, final desse mês, começo do mês que vem. Em Portugal. Como é que você vai nessas coisas? Cara, assim, não vou ainda. Pretendo ir em breve, ano que vem, quem sabe. Mas o que eu faço, eu leio muito. Eu assino algumas newsletters interessantes, então eu tô sempre lendo essas coisas. E eu tenho alguns mentores, algumas pessoas... Que estão por lá. Exato. Tá. Porque eu vejo você, cara. Eu vou nos 2, né? Boa. E, cara, inclusive na NRF, eu vou com um grande grupo de varejistas de beleza. No off eu te conto daqui a pouco. Legal. E eu vejo total cola você com eles, porque eles são produteiro também. Eles têm produto. E aí você pode ser a porta de entrada desses caras para digitalização, porque eles não são digitais. Sim. Então, daqui a pouco a gente conversa, eu te passo o contato, vamos bater um papo, porque eu acho que tem muito espaço. Tem. Inclusive, na NRF desse ano, cara, o tema bem forte era live commerce. Rolava muita coisa de live commerce. Legal. Já no Web Summit, cara, eu vejo você muito como startup promissora, porque o que você fez foi trazer o digital para uma competência puramente física. Porque a caixa é uma coisa física. Exato. Montar a caixa é um negócio físico. Como é que eu trago uma competência da nova economia para uma função que supostamente é velha economia? Ou seja, aqui tem um espaço grande também para você captar não só investimento, mas captar também olhar das grandes players que vão estar lá. Eu vejo você, inclusive, com stand lá. Deveria estar lá, inclusive. Porque, porra, é um lugar que é sensacional para isso. Pra você ter noção, eu sou hunter de startups para fundos. Então, quando eu vou para o Web Summit, eu fico só batendo. Porque o Web Summit é o maior evento que tem para falar de startup. Ponto.
Você tem lá o South by Southwest, que eu também fui, que eu também vou sempre, mas é uma outra coisa, é a inovação mais provocativa. Aham. Quando eu penso no Web Summit, é um negócio em si. Sim. Você olha para os guias que estão lá, você conversa com os guias que estão lá para entender modelo de negócio, oportunidade e tal. Porra, pode ser um caminho legal para você. Não só para buscar grana, entendi que não é esse o momento agora, mas para poder fazer conexão e pensar em bundle, pensar em ampliar Parcerias, né? Os collabs. Exato. Ampliar a tua oferta, ampliar a tua forma de ver. Legal. De verdade, se você tiver espaço ainda, pensa em ir do dia 1º ao dia 4 agora de novembro. Se eu fosse você, eu iria. Pelo menos para ver o ambiente, entender a dinâmica, cara. Porque você vai encontrar lá várias coisas que você pode ou ter de ideia que você não tá tendo ou casar com o que você tem. Legal. Ô Gui, antes da gente terminar, eu queria entender como é que aconteceu a Forbes. Ah, boa. Fala, conta pra nós aí. Cara, assim, quando eu comecei a UAU, eu tinha esse sonho, né? Eu falava, pô, eu quero sair no Under 30. Porque, né? Porque, não sei, eu só queria. Tudo bem, faz parte, todo é um mundo. sonho, desejo. Exato. Aham. Só que aí depois eu fui vendo isso ficar cada vez mais distante, né? Por tudo que foi acontecendo, a UAU batendo cabeça, o começo foi muito difícil. A briga com sócios. É, Aham. nossa, é foda, né? Todo dia você fala, puta, Que bosta. tem que... Só que aí eu deixei isso de lado. Aham. Ano passado eu fiz 29, né? Em julho. Aham. E aí, 3 amigos meus que não se conheciam, os 3 falaram, porra, Gui, último ano pro Under 30. Aham. Eu falei, cara, vou Tem me inscrever alguma nesse coisa aí, negócio. né? Aham. O máximo que vai acontecer é eu perder o dinheiro da inscrição. Aham. Porque funciona de algumas formas, né? Às vezes a agência de PR das marcas das empresas inscreve os empreendedores, ou os hunters da Forbes pegam eles, ou você mesmo se inscreve. A gente já teve com alguns aqui. Os outros casos que a gente teve foram indicações. Eu acho que eu não fui indicado. Aí Aham. eu me inscrevi. E eu fiz um textão ali bonito, né? Contei toda essa história que te contei aqui e tal. Só que eu esqueci. Isso foi em julho. Aí lá para outubro, eu tava numa reunião em Alphaville com um parceiro. Meu Instagram aparece assim, Gui, sou repórter da Forbes, preciso falar com você urgente. Aham. Falei, caralho, o que aconteceu? Explodiu alguma coisa, né? Caguei, né? É, Caguei. não. Né? Aí ela me liga. Então, eu sou do Under 30, não sei o quê, a gente tá conversando aqui, eu queria fazer umas perguntas pra você. Eu falei, tá bom. Aí ela fez um questionário gigantesco e aquilo foi tipo a primeira etapa. Então, passei do filtro, né? Falei, legal. Aí ela sumiu. Aí, lá pra dezembro, ela mandou mensagem e eu esqueço. Tipo, eu não sou uma pessoa ansiosa. Isso eu acho que me ajuda muito. Então, eu tinha que manter meu foco no negócio. Então, eu esquecia disso. Aí, lá pra dezembro, ela me mandou mensagem de novo. Gui, posso te ligar? Preciso conversar com você e tal. Ela me fez várias outras perguntas. E ela pediu, me manda uma foto sua. Eu falei, tá bom. Mandei, tal, mas esqueci. Aí eu vi que no final de dezembro começou a sair os indicados, né? Aqueles que saem nas capas. Aí eu falei, porra, que da hora, já tá saindo a lista. Mas eu não recebi nada ainda. Será que eu vou sair? Porque assim... Aí foi saindo. Aí eu não via, porque eu não fui um dos destaques, né? Daqueles 5 que estão na capa. Então, comecei a procurar e não saía essa lista online. Não saía por nada, saiu só em janeiro. Aí eu mandei mensagem dia 31 de dezembro pra jornalista, 6 da tarde. Eu falei, preciso que você me fale o que aconteceu com esse trem aqui. Vai rolar ou não? Só me fala se eu fiquei muito longe, porque na minha cabeça já não tinha passado, porque, sei lá, eu não sabia como funcionava. Aí ela ainda me zoou, ela falou, você não ficou longe não, você ficou pertinho, tão pertinho que você saiu. Aí eu falei, caraca, aí ela mandou o print e tal, eu saí. Mas foi algo totalmente inesperado, assim, não imaginava. Só que isso é muito bom pra mim, pra UAU e pra Jundiaí, né? Porque eu sou o único de Jundiaí que saiu no Under 30. E, cara, a ideia da UAU ser lá é a gente levantar esse ecossistema de empreendedorismo ali, porque Jundiaí foi muito conhecido por indústria. Por vida inteira. Exato. E, não é assim. Tipo, você não precisa sair de Jundiaí pra encontrar um negócio legal, né? Então, isso foi um negócio muito bom pra mim. Especialmente em empresa da nova economia. Não é ali o lugar, né? Exato. Não é ali. Né? Não é. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso. Mas agora, com isso, eu tô mostrando, cara, pode ser ali. Que né? legal. Então, o Under 30 chegou assim, totalmente de forma inesperada. E agora, a gente criou um grupo, a gente tem uns amigos muito legais, assim. Então, é bem bacana. Que legal, cara. Cara, pra onde vocês estão indo? Pensando numa visão de futuro, pra onde a empresa de vocês está indo? Você está mirando onde? Cara, Creators Economy, assim. Sem legal. dúvida. Unindo isso com produto, obviamente. Mas eu acho que subscription foi o que fez a gente chegar até aqui.
mas não necessariamente é o que vai fazer a gente Mas chegar você onde não a gente quer quer ir. perder essa. Não tem quero. como perder. Obviamente, dá pra gente conversar sobre outras coisas, mas digamos que viraram business separados, né? Aham. E creators é um potencial muito grande, algo que ainda é uma onda que tá começando a crescer agora, e a gente já tem uma base, a gente já tem um know-how muito grande. Então, quando eu penso, sei lá, o UOL daqui 4, 5 anos, a gente realmente redesenhando a maneira que as marcas se comunicam e se interagem com criadores de conteúdo. Tá. A maneira que as empresas hoje, que eu vejo, que resolvem isso aqui, ainda não fazem isso de uma maneira com muito dado, O que com você muita tem, inteligência. concordo muito. O que você tem bastante é matchmaking. Tem várias, né? Uhum. Agora, como eu uso o dado para poder exatamente. fazer esse matchmaking, a gente não tem Sim. hoje no E mercado. como que você melhora a vida dela? Porque, no final das contas, você trabalha com criador de conteúdo, não é o criador, é a comunidade. É a comunidade. É a comunidade. Sempre então, como que você comunidade. melhora essa comunidade? Como que você faz ela andar cada vez mais forte? Animal. Então, é pra onde a gente vai. Animal. É, Cara, onde gostei a gente vai. demais do papo, meu. Boa, que bom. Um prazerzaço aí em bater Prazer esse papo foi com meu. você. A gente sempre faz uma pergunta aqui no final do podcast. Eu queria fazer para você, para saber qual que é a tua resposta. Ô Gui, por que você é um vida louca? Cara, eu não sou uma pessoa que... Assim, já tive muitos medos, obviamente, de quebrar. Tinha momentos que eu não podia quebrar porque eu não tinha pra onde ir. Aham. E hoje a gente já tá grande, se quebrar é pior ainda. Aham. Só que eu sou uma pessoa que eu nunca deixei um medo parar ou me impedir de fazer alguma coisa. Legal. Vou pra cima. Tipo, eu sou aquele cara, pô, deu ruim, ok, vamos resolver. Vamos bater cabeça aqui e vamos pra cima. Vou seguir a regra? Não necessariamente. Desistir jamais. Exato. Vamos fazer acontecer. O como, não sei. A gente vai fazer acontecer. Boa. Então boa. tem que Essa é uma característica que eu vejo cada vez mais necessária, não só na vida empreendedora ou profissional, mas na vida. Porque Sim. a vida é sobre isso. Exato. A gente não tem nada fácil e a gente só vai conquistar alguma coisa se jogando e experimentando para ver. O medo é o principal bloqueio que impede você eventualmente de avançar, porque ele te trava. Sim, então, exatamente. se existe uma trava aí, arranca a trava. Boa. Gui, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo papo de verdade. Gostei muito. O teu negócio é um negócio bem diferente. Eu acho que assim tem um espaço violento para trabalhar as comunidades. Muito, cara. Olhando você aqui, pensando em evolução, e aí o meu viés de consultor de estratégia, caramba, cara, você está indo para o caminho correto. Porque o mundo é sobre comunidade. Porque, Sim. no fundo, pessoas precisam de pessoas. Esse é o caminho. Exatamente. É a união. Se você gostou, eu queria te convidar para curtir, se inscrever. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Aqui embaixo também na descrição vou colocar os dados do Gui. Se você tiver mais interesse, entra lá, assina o negócio dele. Eu não estou pedindo para você uma caixinha, estou pedindo só para você meter um dedo no like, curtir, se inscrever e seguir o cara. Beleza? Fechou, Então, cara. agradeço demais. Se você chegou comigo até aqui, você é um guerreiro. É um vida louca. Obrigado demais, demais, demais. E até a próxima, certo, Gui? Certo. Obrigadão. Valeu, gente. Até Falou. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Boa, cara. Boa, e eu tô sentindo o cheiro desse negócio aqui só pensando em comer um desse. Mas já tá, mas já não deve. Foi parar. Mas já não tá mais, não tá mais quente. Eu vou esperar a próxima leva. Não, aqui o pão de queijo não tem. Ô, cara, Build Fair. Eu tava lá